Boa noite, bem-vindos ao Terça no CREA, um programa de palestras atuais e relevantes para beneficiar os profissionais cadastrados no sistema e para aproximar os estudantes de engenharia e agronomia de seu futuro conselho, e que completou 3 anos nesse semestre, promovendo nesse período mais de 100 temas para mais de 8.000 participantes. Aproveitamos para informar que as reuniões do Congresso Estadual de Profissionais, CEP, já estão acontecendo no interior do Estado. Amanhã será realizada em Palmares, a partir das 18h30. O CEP deste ano tem como tema Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional. Os profissionais podem enviar suas propostas participando das reuniões. A de Recife acontecerá em 26 e 27 de julho, ou pelo hot site do evento. Bem, pedimos por gentileza que ativem o modo silencioso do celular e que perguntas sejam feitas somente após a palestra. A palestra de hoje tem como tema SIAC 2018 e norma de desempenho NBR 15.575, necessidades e desafios. A palestrante Carla Roberta Leão Guimarães, engenheira civil pela UPE, com especialização em consultoria empresarial e mestre em engenharia ambiental pelo FRPE. Presta consultoria para a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 e SIAC do PBQPH na indústria da construção civil e diversos segmentos. Atua em serviços de capacitação e adequação dos processos produtivos e administrativos de incorporadoras e construtoras, com foco no atendimento às exigências da norma de desempenho, NBR 15.575. Carla Roberta, o auditório é seu. Boa noite a todos. Não vou me apresentar, né? Que eu acabei de ser apresentada. Vou iniciar a palestra falando um pouco do SENAI, tá? O SENAI agora faz parte do sistema FIEP. E aí ele tem as modalidades de formação continuada, qualificação, aprendizagem, habilitação técnica, graduação tecnológica e pós-graduação. E atua nas áreas de alimentos e bebidas, automação e mecatrônica, automotiva, construção civil, eletrotécnica, energia GTD, gestão, logística, madeira e imobiliário, meio ambiente, metal mecânica, metrologia, polímeros, química, refrigeração e climatização, segurança do trabalho, tecnologia da informação, telecomunicação, transporte e vestuário. Tá? Ela está espalhada em todo o estado de Pernambuco. Então, nós temos unidades em Jaboatão, no Cabo, aqui em Recife tem a de Santa Amaro, Areias, né, Garanhuns e por aí vai, Petrolina. Tá? Na graduação, a gente tem esses cursos: superior em tecnologia em mecatrônica industrial, superior em análise e desenvolvimento de sistema, engenharia de controle e automação, engenharia mecânica e engenharia de software. E na parte de pós-graduação, a gente tem o MBA de gestão da produção e automação industrial, gestão estratégica e logística, sistema fotovoltaicos, segurança e tecnologia de alimentos. Em junho vão ser divulgados esses cursos para ter início em julho. E o SENAI está formando parceria com o CREA para que todos, né, tenham desconto nesses cursos de graduação e pós-graduação. A gente também tem a parte de soluções em consultorias, tá, que é onde eu atuo, tanto na área de construção civil, mas de alimentos e bebidas, que fica em Petrolina, automotiva, energia, logística, metalmecânica, meio ambiente. Tá? A gente tem um Instituto de Meio Ambiente, segurança do trabalho, texto e vestuário, processo produtivo e construção civil. Tá? E aí nós temos também os serviços metrológicos. Eu, atualmente, coordeno um laboratório de construção civil.
E esses são os principais produtos. Então, a gente faz ensaio de bloco cerâmico, telha cerâmica, argila, concreto, PVs e argamassas colantes. Inclusive, esses são os acreditados pelo Inmetro. O único que não é o de argila. Tá? A gente tem em Araripina a parte de gesso, os ensaios de gesso, que também está caminhando para a acreditação do Inmetro. Desses materiais, bloco cerâmico e telha cerâmica, a gente faz os ensaios do PSQ, que eu vou citar aqui durante o SIAC. Tá? E agora eu vou falar, né, da minha palestra, SIAC 2018 e norma de desempenho, necessidades e desafios. Tá? Mas antes de eu entrar no SIAC, eu preciso falar de norma de desempenho. Eu acredito que aqui a grande maioria já está cansada de escutar sobre norma de desempenho. Mas o SIAC, ele revisou e incluiu mais exigências dentro do SIAC, né? Então, o SIAC da versão de 2017, ela exigia já um pouco da norma de desempenho, segurança do trabalho, meio ambiente, né? E quando revisou para 2018, ela alinhou a ISO 9001-2015, que trouxe alguns desafios para a construção civil, e reforçou o atendimento da norma de desempenho. Ela veio com mais exigências. Tá? Então, quais são as necessidades? Cada vez mais, nós temos consumidores exigentes, né? Consumidores atentos ao que acontece, né? E exigindo seu empreendimento com qualidade, né? E atento ao mercado. Então, a gente tem esse consumidor que quer confiar, quer ter segurança e tranquilidade na hora que comprar seu empreendimento. Tá? Nós temos também a parte jurídica. Cada vez mais, a gente vê advogados colocando as construtoras na justiça. Certo? E, muitas vezes, pelo não atendimento à nossa normazinha ali, ó, de desempenho. Tá? Então, isso é uma coisa crítica, né? Porque, muitas vezes, esse jurídico não conhece essa norma de desempenho. E, muitas vezes, as construtoras atendem a norma de desempenho, mas esquecem de comprovar através de registros. Tá? Nós temos a competitividade. Então, se as empresas estão investindo em inovação, investindo em tecnologia, atendendo às normas técnicas, atendendo às normas que a gente chama técnicas prescritivas, elas saem na frente, elas se tornam competitivas. Nós temos os agentes financeiros, e esses agentes financeiros exigem a certificação SIAC do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, tá? Que é o PBQPH, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu não sei se todos já conhecem. Tá? Inclusive, eu ia trazer bombons hoje para distribuir para quem falasse PBQPH 3 vezes, bem rápido. Né? Porque é PBQPH, PBQPH, né? PBQPH, né? Mas ele é um programa do governo muito importante. Tá? E todos os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, exigem o PBQPH, tá? Das construtoras. E agora o PBQPH exige o atendimento da norma de desempenho. E essa norma de desempenho é uma norma que já está aí há muito tempo. Né? Então, foi necessário aprovar, né, exigir dentro do programa do governo, tá certo? E o jurídico começar a cobrar para que as construtoras, não é uma coisa só das construtoras, né, é uma cadeia da construção civil, passassem a olhar ela com carinho e passassem a estudar e a atender. Então, eu vou falar. Então, para eu entrar no SIAC, eu preciso falar da norma de desempenho. Quem já viu, por favor, me perdoe, né? Mas a norma de desempenho ela foi publicada
em 19 de fevereiro de 2013 e exigida a partir de 19 de julho desse mesmo ano. Tá? Então, projetos protocolados antes de julho de 2013 não é obrigado o atendimento à norma de desempenho. Tá? Aí o que aconteceu? Quando falaram, vamos publicar a norma, um monte de construtora, né, aprovou projetos que hoje estão em andamento, quer dizer, em 2018, com projetos protocolados antes de julho de 2013. Mas o que é norma de desempenho? A norma de desempenho é o desempenho de uma edificação. Mas essa edificação ela é formada por materiais, componentes, que formam os componentes, que esses componentes formam os sistemas. E esse sistema forma a edificação. E ela é formada em 6 partes. Ela é imensa. Tá? Então, ela tem a parte 1, geral, 2, que fala do desempenho de segurança estrutural, a 3 fala de pisos, 4 de vedações, que são as vedações verticais, coberturas e hidrossanitários. Ixi, passei demais. Como é que eu faço? Então, como é formada a norma de desempenho? Além dela ser formada de 6 partes, ela é dividida por requisitos de usuário. Quais são esses requisitos de usuário? É o de segurança, que tem segurança estrutural, contra o fogo, uso e operação, habitabilidade, estanquidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, acessibilidade e conforto no manuseio, e sustentabilidade, que tem a durabilidade, manutenabilidade e impacto ambiental. Além disso, ela tem os níveis de desempenho, o mínimo, o intermediário e o superior. O mínimo é o atendimento obrigatório para todas as construtoras. Na verdade, não é para todas as construtoras, todos os empreendimentos. Tá certo? Então, o que é que fala de... Eu vou citar alguns requisitos de usuário. Então, desempenho estrutural. A gente quer evitar esse tipo de problema, tá? Que a gente vê na televisão, vê no jornal. Tá? Isso. Segurança contra incêndio. É evitar a propagação desse incêndio. Então, é conhecer os materiais, né? Formar sistemas que evitem essa propagação do incêndio. Segurança no uso de ocupação. É na hora de projetar, pensar na segurança dos próprios moradores ou de quem passa próximo ao empreendimento. Então, evitar rupturas, instabilidades. Ali a gente vê a telha que cai, pode cair e machucar. A gente tem casos de guarda-corpos, né, que não estão bem fixados, não têm uma resistência, e aí eles têm vídeos com acidentes. Né? Então, na hora que projetar, pensar nessa segurança do uso e operação. Estanquidade é o que a gente mais vê. Tá? Então, a norma ela define, né, além do requisito de usuário, critérios, ensaios, para verificar se está atendendo esses critérios ou não. E, antes disso, o projeto, né, gente? Esses projetos precisam vir com identificações de sistemas que atendam ao requisito mínimo da norma de desempenho. Desempenho térmico. Então, a gente tem que morar num empreendimento que não seja nem fique muito quente, nem fique muito frio. Tá? No Brasil, a gente tem essas 8 zonas bioclimáticas. Tá? E Pernambuco tem a 5, a 6, a 7 e a 8. Tá? Só a 8 que exige a parte de simulação térmica quente, né? E as outras zonas exigem
a parte quente e frio, a simulação. A diferença entre elas é ventilação, tamanho de janela, tá, basicamente isso. E velocidade do vento. Desempenho acústico. É o que mais os advogados adoram. É quando a gente projetar e primeiro verificar o entorno. Então, a gente tem aqui um especialista, que era Francisco Buarque, que estava por aqui, ali. Né? E ele faz esses ensaios de acústica. Então, nem vou entrar muito a fundo, mas a gente precisa se preocupar com essa parte do desempenho acústico. Principalmente se a gente estiver próximo de rodovias, aeroportos, que podem transmitir, né, até vibrações. Tá? E isso incomoda bastante os moradores. Funcionalidade e acessibilidade. A gente tem norma de acessibilidade. Né? Então, a gente precisa, na hora que está projetando, levar em consideração esse requisito. Durabilidade. Certo? A norma, agora, ela prevê vida útil de projeto. Então, a gente tem a vida útil sem manutenção, e agora a gente tem que pensar a vida útil com manutenção, que é a vida útil de projeto. Então, na hora que a gente estiver projetando, a gente tem que levar em consideração esses custos. Tá? Então, o que é vida útil? Período de tempo que um edifício e seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos. Tempo real. E tem uma vida útil de projeto, que é a fim de atender os requisitos de desempenho estabelecidos por essa norma. E aí eu tenho, a gente não pode confundir garantia com vida útil de projeto, tá certo? A gente tem a garantia, que é a assistência técnica de 5 anos, recomendada até pela norma de desempenho, mas a gente precisa atender uma vida útil. E lá na frente eu vou explicar a vida útil de projeto. A gente precisa realizar a manutenção. Então, se a gente entrega um empreendimento, como é que a gente vai orientar o síndico e aos usuários a realizar a manutenção de forma correta para que a gente consiga atingir a vida útil de projeto? Então, vamos lá falar do PBQPH. O PBQPH é um programa brasileiro que é um instrumento do governo federal. Ele era do Ministério das Cidades, que agora não tem mais, né? Ministério das Cidades. Então, ele faz parte de outro ministério. E ele veio com a meta de organizar o setor. Ele é muito antigo, porque a fama de construção civil era de ser um setor desorganizado e que gerava o maior número de resíduos, inclusive com baixa produtividade. E continua com baixa produtividade. Outra era a melhoria da qualidade do habitat e modernização produtiva. E ele tem 3 principais projetos. Um deles é o SIAC, que eu vou falar hoje, que é voltado para construtoras. O outro é o SIMAC, que é voltado para fornecedores de materiais, e o SINAT, que é voltado para fornecedores de sistema. Por exemplo, parede de concreto é um sistema, certo? E o SIAC aqui, que eu vou falar, e vou dizer onde é que aparece a norma de desempenho e quais são os principais desafios. Tá? Então, ela já veio lá de 2000. Tá? É uma portaria de 2000, antes ela era chamada de SIC. Em 2002 teve uma atualização. Em 2005, ela incluiu 4 níveis de implantação para facilitar, né, que a construtora atendesse esses requisitos. Em 2012, ela se adequou à ISO 9001-2008. Em 2017, ela revisou, incluindo a norma de desempenho.
Só que a ISO 9001 ela foi revisada. E aí, em 2018, ela se alinhou à ISO 9001, a 9001 em 2015. Ela é formada por 4 anexos: regimento geral, o específico. O principal é o anexo 3, onde traz os requisitos que as construtoras precisam atender, e o anexo 4. No regimento geral, como a gente tinha o SIAC 2017, ela traz a parte de transição. Você tem 1 ano para fazer essa transição, né? Então, acaba esse período de transição exatamente agora em maio. Então, em junho, todas as empresas precisam certificar no SIAC 2018. No anexo 2, ela traz quais são os escopos. Então, qualquer construtora pode? Não. Só as que constroem edifícios, que é obras de edificações, obras de saneamento básico, obras viárias e artes especiais. E ela traz uma coisa muito importante, que é o plano de controle tecnológico. O pessoal fica, ai, meu Deus, como é que eu vou atender esse plano de controle tecnológico? É o plano de controle tecnológico dos materiais e serviços. Vocês vão lembrar depois dos outros 2 projetos, o CIMAC e o SINAT, que é para fornecedores e sistemas. E eles vão ajudar a atender esse plano de controle tecnológico. Então, a norma do anexo 3 ela é dividida em 2 níveis, B e A. A diferença é o número de serviços controlados. Então, a norma ela estabelece os serviços obrigatórios que cada construtora precisa atender. E aí ela bota nível B, que dá para certificar, e alguns bancos, né, agentes financiadores, aceitam essa certificação B, né, e A. O B é o número de serviços menores para atendimento. Então, no A eu preciso atender 27, no B eu preciso atender 11. 12, 11. Só que eu posso fazer uma única auditoria e ser certificado no SIAC e na ISO 9001-2015. Por quê? Porque o SIAC é uma norma de sistema de gestão da qualidade voltada para a construção civil. Ela possui os mesmos requisitos da ISO 9001-2015. Então, o ciclo de certificação, eu certifiquei esse ano, 2 anos de auditoria de manutenção e depois recertificação. Então, vamos lá. O anexo 3 é onde a construtora precisa atender. Então, ela precisa atender exatamente esses 10 requisitos. São muitos. E o anexo 4 é onde estabelece os serviços mínimos a serem controlados. Então, para edificações, precisam 27 serviços. Então, quais são esses 27 serviços? É a obra inteira, gente. É desde a locação até o acabamento. A diferença é que entrou mais 2 serviços: execução de guarda-corpo, em função da norma de desempenho, e execução de instalação de gás. Quem viu a reportagem, acho que foi no Chile, né? Provavelmente não atendeu os critérios mínimos na execução de instalação de gás. Isso não tinha abertura, não tinha ventilação. Isso foi um motivo. Então, é grave. Em função disso, ela entrou no SIAC. E aí eu vou entrar com os desafios do SIAC. Quem é de construtora aqui, ou quem trabalha em construtora, ou estagiário em construtora, tem SIAC? Quem tem SIAC? Tem SIAC aí. Aí atrás tem SIAC. Um desafio é o seguinte: ela foi alinhada à ISO 9001-2015. Então, as construtoras agora têm que aprender a se conhecer e implantar um planejamento estratégico. Mas, Carla, a norma não pede planejamento estratégico. Mas como é que você vai estabelecer, né, questões internas e externas, levantar suas partes interessadas, sem definir sua missão, sem avaliar o cenário? Por exemplo, questões internas e externas. Eu preciso avaliar o cenário para conseguir dizer o que é que pode me afetar, qual é a ameaça, qual é a oportunidade externa. É isso. E eu tenho que avaliar também meus pontos fortes e fracos.
e também avaliar quem são minhas partes interessadas. Minhas partes interessadas só são os clientes? Não. Não é isso. Eu tenho fornecedor, eu tenho colaborador, eu tenho investidor. Né? Então, na parte de contexto da organização, a construtora passa a conhecer a organização. Né? E teve empresa que implantou o contexto da organização e mudou seu escopo, mudou o direcionamento estratégico da organização. Então, isso aqui é uma parte administrativa que veio integrar uma norma voltada para a construção civil. Então, é um desafio para a gente. Outro desafio é a gente sempre, no sistema de gestão da qualidade, mapeou os processos. Não é verdade? Então, quais são os processos da minha empresa, da minha organização? Agora, além de mapear, eu tenho que definir meus controles, minhas medições, meus riscos e minhas oportunidades. Gente, gestão de riscos vem da onde? De segurança do trabalho. E agora ela passa a fazer parte do SIAC. Então, eu preciso conhecer realmente a minha organização, conhecer meus processos, conhecer as minhas entradas e saídas, e aí sim conseguir definir essa parte de riscos e oportunidades. Mas eu só consigo fazer esse levantamento e definir o contexto da organização se eu tiver a minha liderança. Então, eu preciso definir a minha liderança, definir minha política da qualidade, já que SIAC é baseado na ISO, que é Sistema de Gestão da Qualidade. E preciso, principalmente, definir minhas funções, responsabilidades e autoridades organizacionais. Porque o diretor sozinho não vai conseguir conduzir a organização. Então, ele precisa delegar. Então, ele precisa definir essas funções e responsabilidades. Como é que eu vou controlar todos aqueles processos da minha organização se eu não definir essa liderança? Também a direção, ela que estabelece a política da qualidade, que é o direcionamento do sistema de gestão da qualidade. E preciso comunicar a política. A nova mudança é que antes todos os colaboradores teriam que saber a política. Agora, não. Todos os colaboradores e todas as partes interessadas. Então, meu cliente precisa conhecer minha política, o fornecedor, e todas as partes envolvidas. Qualidade total. Definir minhas lideranças. E aí eu preciso fazer o planejamento. Se eu defino meu planejamento estratégico, minha missão e a visão de onde eu quero alcançar, eu preciso me planejar. Planejar para ser sustentável, me manter sustentável, né, porque o governo toda hora muda. Vou depender sempre só do recurso financeiro do governo? Minha Casa Minha Vida, vai acabar ou não vai? Vai acabar ou não vai? Então, eu preciso levantar esses riscos. Tá? E esses riscos e oportunidades podem vir lá do planejamento, meus pontos fortes, fracos, as ameaças, as oportunidades. Né? Levanto esses riscos e oportunidades e também estabeleço meus objetivos. Porque se eu não tiver um objetivo, a minha visão é daqui a 5 anos ser uma construtora reconhecida no Nordeste. Então, vamos estabelecer o objetivo. Qual é o objetivo? Agora eu vou construir em João Pessoa, agora eu vou construir em Alagoas. E o que é que eu vou fazer? Aí eu preciso também fazer um planejamento para alcançar esses objetivos. E aí eu atendo minha política e atendo a minha visão. Tem aqui os objetivos de sustentabilidade no canteiro de obras. Por quê? Porque eu preciso do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu tenho um plano de gerenciamento de resíduos sólidos que é obrigatório para toda construtora parado. Não, ele precisa ser atendido. Então, o SIAC trouxe esses objetivos de sustentabilidade para dizer, construtora, produza menos resíduo, seja mais sustentável. Na construção, onde sai a maior quantidade de resíduos. E, nesses objetivos de sustentabilidade, ele sugere objetivos para
resíduos para água e energia, mínimo. Porque se você abrir um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, só não tem só isso. E, cada vez mais, as construtoras vão ser exigidas quanto à sustentabilidade. Então, a norma ela fala de sustentabilidade, mas é sustentabilidade financeira, social e ambiental. E ainda traz no planejamento de mudanças. Eu só construo edificações. Resolvi construir agora saneamento básico. Planejamento de mudança. Volta a analisar toda a organização. Eu tenho dinheiro para construir saneamento básico? Qual é o meu público? Tem alguma ameaça? Tem alguma oportunidade? Tá? E aí, qual é o desafio? Implantar essa mentalidade de risco dentro da organização. Geralmente, a gente só faz corrigir. Aconteceu um problema, corrige. Agora, não. A gente tem que se prevenir para se manter sustentável. E aí, a gente tem uma metodologia. Tá? Essa é uma metodologia que vem de segurança do trabalho. Se tiver alguém aqui que trabalha com segurança do trabalho, sabe que a gente pode levantar e definir o grau de riscos com probabilidade e gravidade. Isso é um modelo. Tá? E isso é um desafio. Dentro da construção civil, é levantar e trabalhar com essa gestão de riscos. Vê que bonito? Isso aqui é um planejamento estratégico de uma construtora. E essa construtora ela implantou esse planejamento estratégico em 2010. Né? Veja. Já pensando. E ela mudou o direcionamento estratégico. Ela construía condomínio, passou a fazer incorporação, porque disse que condomínio ela não ia sobreviver no mercado, a partir do planejamento estratégico. Tá? E aí, o que foi que ela fez? Ela divulgou para os seus colaboradores que a visão dela é consolidar no mercado imobiliário na região Nordeste, com lucratividade, porque ela precisa sobreviver no mercado, diferenciação nos próximos 5 anos. E aí estabelecer os objetivos. Esse aqui é um modelo da parte de administração. Veja, a gente, engenheiros, né, agora tendo que adotar ferramentas de administração. É um desafio para a gente, e principalmente para a construção civil. Nas demais empresas que eu fui, né, não tinha. Só essa que antes, né, em 2010, resolveu, mas é muito difícil. A gente encontra planejamento estratégico em grandes construtoras, multinacional. E essa metodologia a gente lê de baixo para cima, tem uma técnica, tá, de desenvolvimento. Tá, eu fiz o meu planejamento e, para eu chegar na obra, né, que eu digo que é o coração da norma, eu preciso de apoio. Então, eu preciso de pessoas, eu preciso estabelecer minhas competências, eu preciso de infraestrutura, ambiente de trabalho, eu preciso comunicar e conscientizar. E tem uma coisa nova, que é o conhecimento organizacional. Então, competência. Quais são as pessoas que eu preciso para a minha organização? Elas são competentes? Elas têm experiência? Elas têm formação? Infraestrutura, na obra. O que é que a gente precisa de infraestrutura na obra? Eu preciso de equipamentos, eu preciso da parte toda de segurança do trabalho, eu preciso de uma estrutura para gerenciar meus resíduos gerados na obra, né? Que seja o mínimo possível. Eu preciso que as pessoas que trabalham na organização sejam conscientes e trabalhem a favor da organização. A novidade aqui é o conhecimento organizacional. Então, o conhecimento não é da pessoa, é da organização. O que é que acontece nas construtoras? Tem lá José, que sabe muito, muito, muito de alvenaria. Ele vai embora e aí? Leva o conhecimento? Então, para evitar esse tipo de problema, até visando a sustentabilidade da organização, foi incluído esse requisito de conhecimento organizacional. Inclusive, um dos meios para manter esse conhecimento é a mentoria. Cola lá outra pessoa nele para acompanhar a prática. E aí fica para a empresa. Eu preciso, como é que eu vou medir e monitorar meus processos na obra?
aqueles 27 serviços controlados. Então, eu preciso da minha treina, eu preciso de esquadro. A minha treina tem que ser verificada, tem que ser calibrada para me dar uma garantia. Não vai ser 100%, né, que a gente tem 100% exato, mas, pelo menos, está dentro da tolerância. Então, a gente precisa do recurso de monitoramento e medição. Outra coisa que a gente precisa é controlar a informação documentada. Se eu tenho um sistema de gestão da qualidade, eu tenho o quê? Os documentos padronizados. Porque eu preciso que todo mundo trabalhe igual. Então, eu preciso controlar essa informação documentada. E aí, a gente está querendo melhorar. Não é isso? Essa informação documentada não precisa ser em papel. Ela pode ser informatizada. Então, a gente hoje já trabalha com software, porque a gente precisa também ser produtivo. Então, a gente já trabalha com software, né, com tablets, né, tudo informatizado. O que eu preciso é a comprovação, é o registro. Seja ele no tablet, seja ele na foto. Tá? Não precisa ser aquele acúmulo de papel que está ali, viu, gente? Esqueça. Os registros agora ficam em meio eletrônico. Desde que a gente garanta, né, que tem e guarde ele direitinho. Então, faz backup, exatamente, joga na nuvem. Tá certo? Eu preciso também fazer o planejamento da obra. E o planejamento da obra não é só o cronograma físico-financeiro. Eu preciso saber quais são os serviços, quais são os materiais, qual é a minha estrutura organizacional, se eu tenho gente suficiente, eu tenho um almoxarife, né, eu tenho um mestre, eu tenho o técnico de segurança do trabalho. Então, eu preciso de um planejamento do que eu vou precisar na obra. Quais são os materiais que eu vou precisar para essa obra. Então, eu faço um PQO. Quem é do CIAC aí sabe o que é PQO. E eu faço o planejamento, que pode ser o cronograma físico-financeiro, mas eu preciso acompanhar. E aí a gente vai também, a construção civil precisa se modernizar, a gente está vendo ferramentas aí, está chegando um BIM que vai facilitar esse controle na obra. E esses controles operacionais é o que eu preciso para controlar dentro da minha obra. Mas para eu conseguir planejar minha obra, eu preciso, antes disso, levantar quais são os requisitos do cliente. Eu vou construir para quem? Quantos andares? Quantos quartos? Então, eu preciso fazer uma determinação dos requisitos relativos à obra. Aqui é um passo muito importante, gente. Considerar os requisitos de desempenho da NBR 15575. São aqueles requisitos de usuário. Então, o que a gente recomenda nessa parte de requisitos relativos ao cliente? Fazer o estudo do entorno, da implantação do empreendimento. Então, é próximo de rodovia? Né? Qual é a temperatura? É próximo de posto de gasolina? Eu tenho passivo? Tá? Eu tenho aeroporto? Então, a gente faz esse estudo de viabilidade. Teve várias empresas que fizeram esse estudo na parte de viabilidade. Né? Avalia os requisitos do município. Tá? Teve uma empresa construtora que foi avaliar um requisito do município e determinava um tipo de fundação. Essa fundação era tão cara que inviabilizou. E aí ela não comprou o terreno e nem construiu, porque, senão, seria inviável. Poderia comprometer a sustentabilidade da organização. Então, a gente recomenda, além de fazer esse estudo, fazer essa análise dos riscos. Quais são os riscos que eu tenho? Agora, a empresa construtora, não, eu quero assumir esse risco. Entendeu? Com o cuidado de não inviabilizar a organização. Esse é muito importante. Tá? E é um desafio. Eu escutei uma vez dizendo, não, é só preenchimento de papel. Não é, minha gente. Não é. Procurem na parte 1, NBR 15571, parte 1, requisito 6. Lá ela define todos os requisitos e análise de riscos do entorno. É fácil. E aí a gente pode usar o mesmo critério de gestão de riscos que a gente usou para a organização,
para avaliar esses requisitos técnicos. Depois de viabilizar, a gente define quais são esses requisitos do cliente. Inclusive, passa para projeto e a gente começa a pensar qual o nível de desempenho dos meus requisitos de usuário. Então, acústica, aí a maioria bota, né, mínimo, né? Lumínico, mínimo. Então, a gente começa no projeto, depois da parte de viabilidade desse estudo, a definir o perfil de desempenho da edificação, o famoso PDE. E tem outro desafio, a gente pode considerar, na elaboração dos projetos, para atender essa norma de desempenho, as fichas de avaliação de desempenho e as DATECs, que são documentos de avaliação técnica, que são de sistemas inovadores. Então, eu preciso planejar meu projeto, eu preciso estabelecer quais são meus requisitos, os níveis de desempenho que eu vou atender de todos os requisitos de usuário citados na 15575, tá? Fazer todos os controles de projeto, inclusive análise crítica, verificação e validação. E o que é que a gente esquece? Uma coisa básica: compatibilização de projetos. E aí lá vem a ferramenta BIM, que vai ajudar nessa compatibilização de projetos. E a saída é a comprovação de que eu vou atender o requisito mínimo de usuário. Aí vocês vão perguntar: como, Carla? E aí a gente tem análise de projeto, ensaios de simulação e ensaios laboratoriais. Então, aqui está o exemplo de um PDE que é obrigado no SIAC. Então, aqui eu só coloquei um requisito, tá? Que é o estrutural. Eu tenho o requisito de usuário, o nível de desempenho, que é mínimo. Pronto, acabou o PDE. E aí? Aí eu preciso da minha saída, eu preciso provar que vou atender esse requisito mínimo. Por exemplo, um requisito de usuário, impacto de corpo mole e corpo duro. Aquela foto do carro, não teve ensaio de corpo mole nem de corpo duro ali. Tá? Então, a gente simula em laboratório essa resistência de corpo mole e corpo duro. Então, está ali. Ó, projeto estrutural, e aqui você tem os registros de evidência e projetista e construtor. Tá? E aí, aqui a gente bota análise de projeto, tá? Laudo de fornecedor e ensaio laboratorial. Para impacto de corpo mole e corpo duro, a gente precisa ensaiar. E aí eu citei as FADs, porque as FADs vão ajudar. Imagine aquela quantidade de requisitos a gente tem que comprovar. Então, o que é que os construtores estão reclamando? Não fecha a conta. Quando eu for fazer os ensaios laboratoriais, que são vários ensaios de desempenho, eu não consigo fechar a conta, vou ficar inviável. Então, o Ministério das Cidades criou uma rede de laboratórios que elaboram as fichas de avaliação de desempenho. E elas são publicadas no site do PBQPH e qualquer construtora pode usar, desde que use o sistema que está definido aqui. Isso aqui mesmo é uma parede de vedação vertical. Então, ela estabelece o sistema, como foi, que tipo de material, as características dos materiais. E aqui de verdinho está dizendo que passou. Se passou em segurança estrutural, se passou na acústica, se passou na térmica. Então, se eu construir exatamente e comprar o material que está aqui, eu posso comprovar através das FADs. E não preciso fazer ensaio laboratorial, que não é tão barato. Então, hoje em dia, a gente tem 32 FADs. Hoje eu soube que foi lançada mais uma, e uma daqui de Pernambuco, com a telha de Pernambuco, é a telha Quitambá. Ela faz ensaio laboratorial lá com a gente do Senai, que é de coberta. Né? Então, as construtoras poderão usar essa FAD de coberta, que está publicado. E o material é daqui de Pernambuco.
O que acontece? Essas 32 FADs são todas do Sul, Sudeste. Como é que empresas vão comprar material do Sul e Sudeste? Esse bloco cerâmico que está aqui não existe aqui em Pernambuco. E trazer de fora é caro. Então, o que é que a gente está querendo aqui em Pernambuco, junto com a parceria assim, com a DEME, as construtoras, os fornecedores? Fazer mais FADs. FADs com materiais de Pernambuco, principalmente para sistemas utilizados na Minha Casa Minha Vida, que é a maioria. E aí vai poder ajudar e contribuir para as construtoras e ajudar a fechar a conta. Tá? Certo. Só que para construir um sistema, eu preciso comprar material de qualidade, serviço de qualidade, projeto atendendo a 15575, que é a grande reclamação das construtoras. Tá? Então, eu preciso qualificar meus fornecedores. E se o fornecedor estiver lá no CIMAC, no Programa Setorial de Qualidade, ele já está automaticamente qualificado. E a novidade é que os agentes financeiros estão pedindo agora, olha, você tem SIAC? Tem. Mas você compra PSQ? Compro, está certo. Se não comprar, eu não vou te pagar. Por quê? Porque comprar no PSQ, ele tem uma garantia de qualidade do material. Porque o PSQ são programas, não tem o SIAC, que é para a qualidade das construtoras, eu vou ter o PSQ, que é para a qualidade dos materiais. Então, ela vai atender às normas prescritivas. Aí ela está automaticamente qualificada. Tá? Aí eu faço, durante a entrega do material, eu faço a avaliação do fornecedor e controlo esse material que está chegando. Eu tenho que fazer a inspeção. Certo? E aqui, eu preciso também informar o fornecedor que eu quero. Então, aonde é que está a informação dos materiais? No projeto. E os projetistas especificaram o material por desempenho ou especificaram os materiais por marca? Porque isso também tem que ser revisto. A norma de desempenho diz que agora você tem que especificar o material por desempenho e comprar por desempenho e não por marca. Marca não garante desempenho. Essa parte é tanto de informação como de controle. Então, na hora que eu estiver recebendo material, ele tem que garantir que está me entregando de acordo com o que está especificado no projeto. E aí a gente cobra de quem? Dos projetistas, essas especificações de materiais. Que é outro desafio. Então, aqui, ó, no final da apresentação, eu deixei o site do PSQ, é fácil consultar, você consegue ver todos os fornecedores, os que estão qualificados, inclusive os que não estão qualificados. E eles têm um programa muito importante, que é combate à não conformidade. Então, eles fazem no mercado uma seleção, mandam ensaiar, e se tiver não conforme, eles são multados, inclusive teve empresas que fecharam as portas. Tá? Então, é muito importante comprar dentro do PSQ. Tem. Ele tem a réplica, né? Pronto. Ele está errado, recebe uma cartinha. Você tem que se defender e apresentar um relatório de ensaio. Aí, se continuar não conforme, aí ele não tem mais a chance. Exatamente. Que é para estimular que esses fornecedores também atendam a qualidade. É só construtora? Como é que eu vou construir se eu não tiver um material com qualidade, atendendo a norma? Veja, um sistema só vai estar conforme se eu também tiver um material conforme. Eu não vou ter um sistema de acústica ou de térmica se o material não estiver conforme. Agora, é muito importante, que eu vou falar logo em seguida, a execução. Eu preciso controlar essa execução. E, antigamente, a gente controlava essa execução só olhando o procedimento. Não pode mais. É procedimento e o que está escrito no projeto. Porque projeto pode ter especificações importantes que você precisa inspecionar que não está escrito no procedimento. O SINAT é Sistemas de Avaliações, que é a FAD, mas também tem sistemas inovadores. O que é que a gente precisa no Brasil? De sistemas inovadores. Construção civil ainda é arcaico, gente. É artesanal.
A gente precisa industrializar a construção civil. Então, o SINAT permite esses sistemas inovadores. E aí, através do SINAT, você consegue vender para as construtoras. Então, em vez de entregar um tijolo, um bloco cerâmico, porque não entrega logo a parede toda, pronta. É um sistema. Ou entregar o sistema. Vamos pensar nisso. E já existe isso, de entregar, né, partes da casa pronta. A gente viu isso agora no Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eles entregando partes, né, os sistemas prontos. A gente precisa, né, estimular essa inovação. E aí é o que eu estou falando da produção. A produção é lá, o chão, a gente chama de chão de fábrica. São os meus colaboradores e operadores. Eles precisam ser treinados, tá? Aqui também vamos pensar um pouco em produtividade. Então, na hora de a gente elaborar um procedimento para atender aquele serviço controlado, pensar na produtividade deles, tá? E controlar. E esse controle precisa levar em consideração o que é especificado nos projetos. Tá? Ali tem a parte de atividades pós-entregas e garantias, que tem a ver um pouquinho lá com o manual do usuário e com a parte de durabilidade. E outra coisa, que é um desafio, tá? E controle de mudança. Houve mudança na obra, eu preciso identificar e controlar. Então, eu volto para a durabilidade. Certo? Então, a norma ela estabelece vida útil de projeto para estrutura, pisos internos, vedação vertical, externa, interna, cobertura e hidrossanitário. Então, a gente tem ali, ó, vedação vertical externa, 40 anos, vedação vertical interna, 20 anos. Então, é do sistema essa vida útil de projeto, para o desempenho mínimo. A gente tem o intermediário e superior. Tem empresa de alto padrão que, não, eu quero fazer intermediário, quero fazer superior. E aí, da onde parte essa vida útil de projeto? Vem na elaboração dos projetos, essa vida útil. E aí eu queria dizer que, para eu alcançar essa vida útil de projeto, eu preciso da manutenção. Certo? Mas, para a manutenção, eu preciso também pensar na manutenibilidade. Vê que nome difícil. Tá? Então, o que é manutenibilidade? É outra coisa que eu vou trazer chocolate. É pensar na manutenção, de como eu vou viabilizar a manutenção dos meus sistemas. Então, como é que eu vou fazer a manutenção de uma fachada se eu não pensar aqui, ó, no cabo-guia, na instalação da viga, ou na espera de ancoragem, ou nos shafts, instalações elétricas? Vou quebrar a parede todinha? Então, eu preciso pensar, na hora de projeto, na parte de manutenabilidade. E aí, o que também a gente precisa, dentro do manual de uso e operação, orientar e deixar bem claro para os usuários como usar e como manter. Certo? E vir também com as especificações dos materiais por desempenho. Vamos lá, placa cerâmica. Geralmente especifica por marca. Se a marca saiu, e aí? Se você especificar por desempenho, aquela marca vai sair, a gente vai atrás de outro desempenho de material e substituir. Se eu substituir por outro material, corre o risco de você perder o requisito do usuário, o desempenho mínimo. Tá? E aí, eu preciso construir um manual do proprietário. E existem duas normas para construir esse manual do proprietário. Uma norma de manutenção e uma norma de construção do manual de uso e operação. Às vezes eu pergunto, e aí? Tem um condomínio de alto padrão lá no Paiva, e eu perguntei, né? E cadê esse manual de uso e operação? E o do condomínio? Porque vocês estão reclamando da manutenção. Não foi entregue, de alto padrão. Isso é importante para eu conseguir atingir minha vida útil. Como é que eu vou atingir a vida útil sem manutenção? E isso são coisas também estabelecidas na norma de desempenho. E ela vem pedindo, além das duas normas, atender a norma de desempenho.
E aí tem uma coisa muito importante também aqui, ó. Se eu estou fazendo inspeção e se eu estou usando a FAD, eu preciso ter cuidado com os meus materiais e com meus serviços. Então, nas minhas fichas lá de inspeção, e tem que estar de acordo com as minhas fichas que eu usei da FAD. E guardar esses registros para comprovação do atendimento da norma de desempenho. E outra coisa, liberação da obra. Tem construtora que faz um papel, entrega, para fazer inspeção com o cliente. Não, gente, a gente precisa ser o mais transparente, explicar mesmo. Olha, o ralo, a manutenção do ralo tem que abrir, limpar, tá certo? Uma vez eu fui em um edifício que tinha uma banheira. Aí, no manual, como é que faz essa manutenção? Tem que tirar a banheira. Está no manual? Não. E como é que o usuário vai saber? E você, na hora que entregou, explicou que precisa tirar a banheira para fazer a manutenção? Não. E aí? Como é que... Aí depois reclama da assistência técnica. Então, aqui, na liberação da obra, dar esses registros de vistoria, é importante fazer uma listinha mesmo de tudo, ó, e durante essa inspeção, explicando a manutenção. O uso, né, como usar e como manter. E aí, nessas inspeções, antes de fazer a inspeção com o cliente, eu preciso fazer uma inspeção interna. E aí eu posso detectar problemas de produto não conforme. Problema na hora que eu for entregar, aí eu não vou entregar um produto não conforme. Pintura, piso, está saltando. Né? Mas também, durante a execução, eu posso identificar alguns produtos não conformes. E aí eu preciso tratar, separar, corrigir, tá? E deixar ela conforme. Então, o produto final pode ser os serviços, né? Execução de contrapiso, parede, piso, os insumos são os materiais e os equipamentos. E aí eu fiz toda a implantação do sistema de gestão. E aí fica por isso mesmo? Não, eu preciso fazer a avaliação do desempenho. Então, eu preciso, primeiro, saber se meu cliente está satisfeito. Ah, só depois de 6 meses eu vou verificar se ele está satisfeito. Não. Fechou o contrato, pergunta se ele está satisfeito, se ele foi na obra, numa assistência técnica. A auditoria interna é obrigatório para saber se eu estou atendendo tudo aquilo, inclusive a norma de desempenho. Então, quem faz a auditoria interna tem que saber o que é norma de desempenho, requisitos de usuário, né, avaliar projeto. E, por fim, aqui, ó, análise crítica pela direção. O diretor não é o responsável pelo recurso, não é responsável pelo estabelecimento da organização, do contexto da organização. Então, ela precisa avaliar, inclusive da sustentabilidade. E as melhorias. Eu não posso estar no sistema de gestão sem melhorar. Se lembra da inovação? É melhoria. Tá? Então, sempre melhorando dentro do meu sistema. Agora, e também eliminando as não conformidades. Tá? Então, a gente tem um ciclo vicioso. Se a gente não investigar o problema, a causa do problema da não conformidade, eu vou ter o problema de uma obra para outra. Então, eu tenho uma construtora que eu atendi, que tudo que ela deu problema numa obra, ela faz lições aprendidas e corrige para a próxima obra. E, com isso, vai melhorando. Por quê? Porque ela está avaliando e eliminando a causa da não conformidade. Isso é dinheiro, gente. Isso é dinheiro. Por exemplo, trocar a porta de vários apartamentos é dinheiro. Né? É uma lição aprendida. Tá? Então, a gente tem alguns desafios. O desafio é planejamento estratégico para a construtora. A gente pensa que é fácil, mas as empresas que eu fiz consultoria, percebi que elas não se conheciam, né, e passaram a se conhecer, e não tem um sistema de gestão só de papel, e sim em benefício próprio, avaliando a sua sustentabilidade, o seu desempenho.
Atendimento a 15575 é um desafio, porque a gente ainda desconhece essa norma. A gente está avançando, está publicando, tem as FADs, tem Francisco Buarque ali ajudando, né, Francisco, com acústica. A gente está querendo montar grupos técnicos para discutir, para disponibilizar e trocar experiências dos sistemas que atendem a norma de desempenho. Outro desafio é projetistas entregarem projeto atendendo a norma de desempenho. Você abre projeto, não atende, não tem a vida útil de projeto, não tem especificações do sistema, não tem especificações dos materiais. Aumento de custo da obra. Eu acho que se a gente também trabalhar aí com qualidade, visando a produtividade, a gente também consegue fechar essa continha. Tá? E com tecnologia. Eu assisti uma palestra lá no INIC, e que ele disse que sempre trabalhou com tecnologia. Então, quando apareceu a norma de desempenho, o custo aumentou 1%, enquanto em outras aumentou 5%, 6%, 7%. Por quê? Porque não trabalhava com tecnologias ou com qualidade. Criação de FADs e DATEX, principalmente para a inovação. Então, vamos industrializar a construção civil. FADs, vamos ajudar, né, a fechar a conta também aí do pessoal da Minha Casa Minha Vida. A norma indica qual desempenho a ser atingido, sem entrar no mérito de como obter tais resultados. Então, a gente vem estudando para ajudar os construtores, os projetistas, os fornecedores a atender essa norma de desempenho. E por isso que a gente está aqui, né, hoje, fazendo seminários. Tá? Poucos laboratórios fazem ensaios. Atualmente, só 2 fazem aqui em Pernambuco, e não é barato. Tá? Fornecedores desconhecem se seus produtos atendem aos parâmetros normativos. Eles não sabem nem se atendem à própria norma prescritiva. Muitas ligam para mim, fazem um produto e não entendem o que estão fazendo. Não, mas eu não sei qual, se é VED 15, se é VED 20, qual a minha classe do bloco cerâmico. Então, elas desconhecem até a própria norma prescritiva, quanto mais como o material dela se comporta no sistema. Porque o bloco cerâmico faz parte do sistema de vedação vertical. E os ceramistas não conhecem qual o desempenho. Então, a gente precisa se unir, esse é o desafio, para poder ajudar esses fornecedores. Uma coisa muito importante, projetos colaborativos. Então, a responsabilidade não é só do incorporador e construtor. A responsabilidade é do projetista, a responsabilidade é dos fornecedores e dos usuários. Se os usuários não usarem, não fizerem a manutenção, o empreendimento não vai alcançar a vida útil de projeto. Esses são os principais desafios. Tem mais. Aqui eu queria falar só que o Senai faz essas consultorias, que muitas vezes ninguém conhece. A gente ajuda, a gente está um tempo aqui atendendo os projetistas, a gente está atendendo os fornecedores, a gente trabalha com gestão de resíduos, CIA, que a gente já está há um bom tempo aqui no mercado. A gente está trazendo o Lean Construction, que trabalha a produtividade, a gente precisa melhorar essa produtividade. Desempenho das edificações, a gente já trouxe foi uma necessidade apontada pelo próprio Sinduscom e ADEME, né, que foi fruto de um processo jurídico, e eles se sentiram ameaçados. E aí a gente trouxe a metodologia do Senai, já utilizada em outros estados, através do Senai da Bahia, e a gente multiplicou. Então, hoje em dia, a gente atende bastante essas empresas. Atua também na parte de saúde e segurança, na parte de gestão ambiental. E aqui, amarelinho, é porque a gente está caminhando para o BIM. Tá certo? Esse ano ainda, eu acho que a gente volta aqui para falar como a gente vai poder ajudar até essas outras consultorias, né, aumentar a produtividade, controlar a obra através do BIM. Tá? Ensaios. Isso, Maria.
Esse é os ensaios acreditados. A gente se mudou, a unidade da gente era em Água Fria, a gente se mudou agora há pouco para Jaboatão. Segunda-feira eu estou passando por auditoria do Inmetro. Então, esses são os materiais acreditados. A gente faz bloco e telha cerâmica para o PSQ, lá do CIMAC, do PBQPH. A argamassa colante também a gente faz, atende empresas Norte e Nordeste, porque nós somos o único acreditado aqui no Nordeste. PEVER e CP. E faz alguns outros ensaios que não são acreditados pelo Inmetro. Tá? A caracterização de argila, que é a matéria-prima do bloco cerâmico, né? Da telha, traço. E esses amarelinhos é o que a gente está projetando para o ano que vem, ou daqui a 2 anos, que é um ensaios de placas cerâmicas, que não tem aqui em Pernambuco, e a parte de arrancamento e reação álcool agregado, que voltou a ter problema, não sei se vocês estão cientes, e aí a gente está caminhando para ajudar as construtoras nessa parte de controle tecnológico de reação álcool agregada. Aqui está meu nome, coordenadora de laboratório, Bruna, agente de mercado, que está ali, que aí qualquer coisa procurem ela, né? E aqui embaixo, site para consulta. Então, aqui é onde tem as FADs, aqui é onde tem, falando do PPQPH, do CIAC, CIMAC, e aqui é a CEBIC. Por que eu coloquei a CEBIC? Porque lá tem portal de norma técnica, ela tem a norma comentada de desempenho e mais outras matérias assim, importantes, de esquadria, falando de norma de desempenho de esquadria. E aí é só, gostaria de agradecer o convite, tá certo? Está ali meu diretor, Carlos Seve, que veio. Tá, vou pegar o cartão ali. Meu diretor ali agradecer, né, a presença dele, né, e obrigada pelo convite. E estou aberta para dúvidas, se alguém quiser. Alguma dúvida? Você falou em auditoria interna, né? Um certo momento. Eu pergunto, também deve-se passar por uma auditoria externa, as duas? Sim. Auditoria interna é para você verificar se está tudo ok, para poder você pedir uma auditoria externa, que geralmente é um organismo certificado pelo Inmetro. Então, eu sou a só de interna. Eu faço a consultoria e auditoria interna. E aí tem alguns organismos credenciados que tem até no próprio site do PBQPH, BRTUV, BVQI, Vanzolini. Né? O Inmetro audita elas e dá permissão para elas auditarem em nome do Inmetro. É igual a mim. O Inmetro me audita e me dá permissão para eu fazer ensaio colocando o selo do Inmetro. Tem semana que você não para. Eu vou fazer uma simples pergunta para você, normal, um sempre mortal como eu. Aqui, veja só. Então vamos supor que você quer comprar, você quer adquirir uma casa de um alto padrão, certo? De um alto padrão. Então, bom, eu só tenho o capital, só tenho o dinheiro, quero comprar, vamos supor. Então normalmente as pessoas vai olhar as coisas que realmente vai servir de atender a necessidade dela, né? Agora, como é que eu posso saber que ela foi construída dentro de todas essas normas e está tudo aqui? Porque um simples mortal não sabe, certo? Por isso que eu digo que a empresa construtora tem que ser o mais transparente possível. Você contratar você para você fazer Não, você pode consultar se ela é certificada. Você tem certificação PBQPH ou ISO 9001? Quantas tem. certificadas tem aqui hoje? Eu acho que deve ser as grandes, né? As grandes têm esse poder. Não, tem as pequenas também, tem. Tem uma É. estrutura, assim, tem um projeto, Tem. para poder absorver todo esse, e administrar todo esse negócio. Aí, quando o senhor for contratar, você pede para dar uma olhada no contrato, pergunta se tem um memorial. E, na hora de receber, olha o manual do usuário. Geralmente, nas propagandas, elas precisam dizer
Se elas não falarem que atende o requisito de desempenho, você subtende que é o mínimo de norma de desempenho. Certo? Mas vale ir lá, vai na construtora, pergunta, é certificada? É, me mostrem. Certo? Vai, Michelle. Bom, parabéns, Carla, pela palestra. O mercado de Pernambuco estava precisando também, né, começar a se movimentar. A minha dúvida era o seguinte: no novo regimento do SEAC, o que é que vocês consideram, vocês como consultores, como o maior desafio hoje das construtoras? Porque existiram, com a ISO 9001 2015, muitas deixaram um pouco de lado e ficaram só no regimento do SEAC. Não é? E agora o SEAC 2018 não adiantou, vai ter que continuar e vai ter que implementar os requisitos da ISO 9001. Então, qual seria o mais desafiador? Porque a gente tem comunicação, a gente tem análise estratégica, enfim, risco, oportunidade. O que é que vocês acham? Eu vejo, porque o SEAC 2017 exigia já a norma de desempenho, né? Aí agora ela tem um desafio do contexto da organização. Isso é um desafio. Muitas desistem, eu não quero fazer, ou faça por mim. Eu disse, não, você tem que fazer. E você que tem que transformar esse instrumento para gerenciar a sua organização. Você precisa ter um número, você não pode ser mais achar. Você precisa ter um número, o mercado está aí, toda hora mudando. Então, você vai correr o risco de ser sustentável, de fechar. Então, usar essa oportunidade do contexto da organização, usando a seu favor. Mas o outro desafio é o atendimento à norma de desempenho. A gente tem projetistas que não fornecem projetos atendendo, não conhecem, né, a norma de desempenho. Construtores também, mas eu acho que, às vezes, os construtores, por atender o SEAC, correm mais atrás do que os projetistas. Mas é uma cadeia. Então, se eu cobro ao fornecedor, se eu cobro ao projetista, eles vão correr atrás para atender. E aí eu tenho aumentado o número de ensaios de fornecedores e até de treinamentos para esses fornecedores para esclarecer o que é norma de desempenho. E como ele deve apresentar, até num simples folder ou propaganda, para a construtora. Eles não conhecem. Então, a gente precisa aí disseminar esse conhecimento, fazer mais ensaios, trocar informações, publicar mais fichas de avaliação de desempenho. Aqui a gente tem 2 laboratórios que são ITAs, que podem estar publicando, que é o ITEP e a Tecomate, né? E o Senai está aí com norma de desempenho, com projetista, com os fornecedores, entendeu? Formando essas parcerias. A gente está com parceria com o ITEP para publicar mais FADs, justamente para ajudar as construtoras e projetistas. Né? Mais alguma pergunta? Boa noite. Suponhamos que uma empresa comece do zero a fazer todo esse processo, inicial, todinho. Qual o custo total, final, do empreendimento fazendo todo esse processo todo? 5%, 10% final, 20%? Qual seria o custo? Eu não sei dizer. O que a gente... É caro, não é tão barato, tá certo? Mas com relação da obra... É só para ter uma ideia, assim. Eu sei que foi estimado para ensaios de desempenho, atendimento de desempenho, 3% da obra. Certo? Mas são empresas que vão começar do zero. Né? E o que o Senai faz a gente trabalha com parceria com o Sebrae, para poder ajudar as pequenas empresas. Então, o Sebrae pega lá, se for pequena empresa, ela financia 70% e a gente ajuda vocês na consultoria. Na consultoria do SEAC, a gente tem todo um planejamento, não começa do zero, a gente tem os modelos, mas, claro, a gente precisa conhecer vocês. Então, um planejamento estratégico a gente não leva pronto, a gente constrói juntos. Né? Mais procedimentos de execução controlada, a gente vai ajudar vocês. Projeto, a gente não faz projeto, mas diz para você, olha, peça ao projetista isso para atender a norma de desempenho. Ou quando ele manda o projeto, a gente avalia junto com vocês. Constrói um plano de desempenho de edificação. Constrói para você um plano de controle tecnológico, que são os ensaios que você precisa ter a comprovação, né, desses controles. Por exemplo, arrancamento de fachada é um controle tecnológico. Então, deixou de ser só ensaio de concreto, né? Agora não, você ensaia todos os materiais, argamassa, bloco, ensaio de arrancamento. Mas aí, se o produto já tiver o laudo do ensaio,
Você compra o produto e vai, aí já vai Mas tem a execução. Mesmo que o produto seja de qualidade, a execução pode ser mal feita. Aí não quer dizer que no final o material, o sistema está bem Por feito. isso que a norma tem um item só de execução, de controle. Então, você estabelece seu procedimento operacional, claro, junto com o projeto, e faz as inspeções. Então, você inspeciona. Porque você pode até ter um projeto maravilhoso, atendendo norma de desempenho, mas se na execução não tiver qualidade, você no final não vai atender os requisitos de desempenho. Obrigado. Mais dúvida? Quer perguntar, Priscila? Eu queria agradecer a presença da minha irmã, viu? Me prestigiar hoje aqui. A Alessandra também, estou vendo um monte de gente conhecida. A certificação do plano, né, o BPH. PBPH. É feita por quem? A certificação. Por um organismo certificador credenciado. Aqui, quem é que faz? Aqui em Pernambuco tem... Qual é aquela nova que chegou? É a BRTUV, BVQI. Ah, são as mesmas que eu São sei. as mesmas que fazem ISO, geralmente faz SIAC. Agora, para a PSQ, são ensaios. Aí são os laboratórios que têm acreditação de Inmetro, que fazem os ensaios desses materiais e aí publica no Certo. site. E quem está exigindo hoje, aqui em Pernambuco, é só Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Brasil. Bradesco. Mas eles, a questão dos fornecedores, que você disse que praticamente só tem um aqui, né, que é o de alvenaria, né? Como é que fica a questão dos demais? Não, a gente tem uma lista de faz uma 10. Não, a gente tem uma lista exigência? de 10 fornecedores de bloco cerâmico no PSQ, Certo. certo? O que me preocupa, por exemplo, é bloco de concreto, que só tem um em Pernambuco. Entendeu? E tem muita casa, Minha Casa Minha Vida, feito com bloco de concreto. Então, a gente já procurou a BCP. Disse, olha, vamos estimular para que eles entrem. Por quê? Ou eles entram no PSQ, ou eles vão ter que apresentar laudos dos lotes. A cada lote que ele produzir lá, ele vai ter que apresentar um relatório de ensaio. Então, essas exigências estão começando a ser exigidas agora nos próximos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida? Já eram. Ou já são exigidas? Já são. Se você tem que atender o SIAC 2017 já exigia. E o SIAC 2018 continua exigindo. O que ela acrescentou aí foi alinhar a ISO 9001-2015 e reforçar o atendimento na norma de desempenho. Ok. Certo? Deixar bem claro o conceito de plano de controle tecnológico, o plano de desempenho da edificação, né? E deixar também, dar um pouco de abertura para você usar as fichas de avaliação de desempenho, que é disponível também no site do PBQPH. Mais alguém? Boa noite. Claro. Só em relação à não conformidade para essa nova norma, se a obra pode ser embargada no caso de não estar atendendo esses pré-requisitos. Não, só se não atender o requisito de segurança do trabalho. Certo? O que foi que eles fizeram com o SIAC? A gente sabe que não tem fiscalização suficiente para as construtoras. Aí o programa botou atendimento de requisito de segurança, atendimento de meio ambiente e agora de norma de desempenho, para que a construção civil tenha um mínimo de atendimento com qualidade e segurança. Então, ela é embargada. Agora, você leva não conformidade, não embarga a obra. Não embarga. O que embarga é as fiscalizações lá do Ministério do Trabalho. O que pode acontecer é levar uma não conformidade maior, tá certo? Muito grave, e aí não ser certificado, ou se tiver a certificação, perder. Que é muito difícil, porque geralmente quando faz auditoria externa, você tem que fazer uma interna. A interna já dá para identificar. Se está com algum problema aí, você corrige antes da auditoria externa. Na auditoria externa, ele vai dar um prazo, 45 dias para você corrigir. Aí você corrige, manda as evidências para o organismo e aí ele dá a certificação. Okay.
Não, quem multa são as fiscalizações. O SIAC não faz isso. O SIAC dá ou não a certificação. E, inclusive, no site do PBQPH aparecem as empresas de Pernambuco que têm o SIAC, que são certificadas. Então, quem quiser consultar, cliente que quer consultar quais são as empresas, pode entrar no site e lá tem a lista das empresas de todo o Brasil. Aí você seleciona Pernambuco, aparece. Carla, é o seguinte, lá na construtora a gente trabalha com habitação social, unifamiliar, e o que é que acontece? A gente trabalha como várias outras empresas com bloco de concreto. E já faz tempo que a gente está tentando trocar para bloco cerâmico, só que a gente não está conseguindo, justamente porque a gente não está conseguindo fornecedores homologados aqui no Nordeste, porque as obras nem são em Pernambuco, uma no Rio Grande do Norte e outra na Paraíba, apesar da empresa ser aqui em Pernambuco. E aí, principalmente no Rio Grande do Norte, que é onde a gente conseguiu o mais próximo, a empresa está em processo, diz ela, né, que está em processo de tirada do PSQ, do bloco cerâmico estrutural dela, há mais de 6 meses e não consegue. Por isso que eu fico muito desacreditada. Que apesar de não ter o domínio do processo, eu sei que não chega a esse ponto. E ainda assim, eles sempre dizem que não tem problema a gente, enfim, eles virarem nossos fornecedores, porque eles têm os ensaios enfim, os laudos comprovando que atendem às normativas e tudo mais. Eu, como RD, não tenho conhecimento para definir se aqueles laudos que eles me mandam são suficientes ou não para atender o SIAC. E eu ouvi você respondendo a uma pergunta de outra pessoa, dizendo que os laudos seriam suficientes, e eu queria saber se existe algum lugar onde eu possa visualizar as empresas que são autorizadas, ou, digamos assim, confiadas pelo PBQPH, para que a gente possa receber um laudo e dizer, se é dessa empresa, então está atendendo, eu posso trocar de fornecedor. Deixa eu explicar aqui. Você tem um plano de controle tecnológico? Tenho. No plano de controle tecnológico tem os requisitos de aceitação. Só que no meu plano de controle tecnológico, eu considero o meu bloco de concreto e não o meu bloco estrutural que eu estou tentando trocar de cerâmico, exatamente. Tá. Esse site daqui, cidades.gov.br/pbqph, ele vai aparecer lá, como eu te disse, lá no início, SIAC, CIMAC e SINAT. Você clica em CIMAC e vai aparecer do lado esquerdo PSQ. E aí você vai até bloco cerâmico, clica e vai aparecer no final um PDF. E lá vai estar listado todas as empresas qualificadas no PSQ do Brasil. Eu estou estranhando o Rio Grande do Norte porque tem um laboratório do Senai qualificado para fazer o PSQ. Posso até consultar quantas tem lá. Sim. Outra dica, norma técnica de bloco cerâmico, a 15270. Então, você abre lá e vê quais são os requisitos. Mas, no projeto, você tem que ver qual tipo de bloco que você usar, porque tem vedação, tem vários tipos, estrutural, tem vários tipos, e lá tem os requisitos de atendimento. Mas, se você entrar no site, ele tem um relatório setorial que diz quais são os critérios de atendimento do bloco. Cita a norma e o que é que ele precisa atender para estar conforme. Então, ajuda. Então, seria realmente eu fazer uma análise a partir do que está lá no site e com o laudo, assim, avaliando com o laudo dele, se eles realmente atendem aqueles requisitos ou não. Isso. Outra coisa, não pode ser qualquer relatório de ensaio. Tem que ser um laboratório válido, qualificado, que tenha uma procedência. Então, não é qualquer relatório. Então, você realmente vai precisar pegar o relatório. Porque eu disse assim, um relatório serve, mas desde que esteja conforme. Porque uma vez eu cheguei na obra e disse, e aí? Não, estou com relatório. Está atendendo? Eita, e não estava. Esse é meu medo, eu ter o relatório, achar que está tudo ok, e a partir do momento que eu passo por alguma auditoria e é verificada, dizem, olha, esse seu relatório não atendem, porque eu não conheço quais são as empresas que são certificadas ou, digamos assim, confiáveis para emitir esses laudos a ponto de eu confiar e trocar o meu fornecedor. É esse meu maior receio. Porque o fornecedor diz que tem esses laudos já que comprovam que, mesmo ele não estando no PSQ, ele atende às normativas. Os melhores relatórios são aqueles que vêm com o símbolo do Inmetro. Aquilo ali é a garantia de qualidade.
O Inmetro vai dar, o meu laboratório é de alguns materiais, não são todos. Ele me dá a competência para eu fornecer um laboratório em nome do Inmetro. Então, eu estou te dando uma garantia de um resultado confiável. Certo? Então, o laboratório... Está certo, me manda o relatório. Aí mandou o relatório. Você olha se está com símbolo. Tá certo? Se está com símbolo de acreditação do Inmetro. Né? Agora, o laboratório que faz bloco cerâmico, ele não é acreditado pelo Inmetro, mas ele é qualificado no PSQ, que tem mais um ano aí. Tá? Quem é a coordenadora de lá é minha amiga Tássila. Aí, por isso, assim, eu vou até ver, mas aqui tem a relação. Em João Pessoa, tem a ITG e ITS, inclusive que fornece para Pernambuco. Pode anotar. Ela é uma das melhores de João Pessoa. Mudou. Era a antiga Sincera, mudou a razão social. Então, ela é da Paraíba. E tem algumas que vêm me procurando para poder se qualificar. Eu acho que... Porque, assim, as empresas acham que é só fazer um ensaio e se qualificar. Não é. Não é. Eu recomendo sempre que faça o ensaio, verifique como está o produto. Se não passou na dimensão, é um problema, né? Na boquilha, certo? Resistência, pode ser no traço, pode ser naquele. Né? Então, a gente sempre recomenda ensaio, consultoria para ajuste do processo e depois, sim, deu ok, peça a qualificação no PSQ. Se ela não está no PSQ, ela tem que fornecer relatório de ensaio por lote. Então, para bloco cerâmico, é a cada 2.500 peças. A cada 2.500 peças, ela tem que fazer o relatório de ensaio. Eu posso emendar numa segunda agora? Alguém daqui é proprietário do Sandiro PFC 4173? Tá aprendendo? Você não fechou a chave. Obrigada. Aproveitando aí a temática de bloco, por que a gente está tentando trocar principalmente? Porque o nosso fornecedor de bloco ele é certificado pelo PSQ e todas as entregas que ele fazia lá na obra, os blocos estavam com dimensão erradas, esfarelando, todos, enfim, com diversos problemas, onde a gente só na chegada no recebimento do material já reprovava de cara, assim, não precisava nem fazer outros testes. E aí, o que é que a gente começou a fazer internamente na empresa? Porque eles mandavam os laudos como se estivesse tudo ok. Internamente, nós mesmos contratamos um laboratório, fizemos o teste e comprovamos que o FCK que eles estavam mandando era abaixo do exigido e diferente do que a gente estava comprando na especificação, mesmo vindo com um laudo garantindo tudo isso e sendo homologado no PSQ. Aí eu me pergunto, como que eu troco de fornecedor? Existe algum lugar que eu possa fazer? Não sei, não é nem denúncia. Primeiro você pode denunciar. Tá certo? Como? Você pode até para o próprio coordenador. Segundo, ele deve estar fazendo um bloco para passar no PSQ e um bloco para vender. Isso é horrível. Tá certo? Por isso que existe o combate à não conformidade. Tá? Lá, se for em Natal... mas é bloco de concreto, né? É bloco de concreto. Porque o IPEM fez uma ação com bloco cerâmico lá em Natal e mudou tudinho. Tá? E aqui a gente está fechando. Quando a gente fechar o combate à não conformidade com bloco cerâmico, a gente vai dar a chance. Aí, na segunda chance, a gente vai entregar para o IPEM o relatório. Entendeu? Principalmente, o que foi que a gente fez? Coletou nos armazéns. Não foi lá, não. E olha que tem regra para coleta de PSQ. Não pode ser separado, não. É aleatório. Então, tem empresa que separa. Aí o meu técnico está preparado. Não vou pegar aqui, não. Vou lá dentro. Aí ele separa lá dentro. E tira a foto. Entendeu? Mas você pode denunciar. Quando tu fala de denunciar para o coordenador, o que é o coordenador? Desculpa. É porque não tem ensaio. Dentro do PBQPH tem um coordenador do PSQ. Tem lá endereço, a pessoa. Tá? Obrigada.
Boa noite. Sem ser difícil, viu, Não, Francisco? não é não. Na verdade, eu queria fazer uma complementação e, antes de tudo, parabenizar pela palestra. Assim, vendo um pouco o lado do projetista e um pouco da prática da obra num assunto que é tão recente e as pessoas se preocupam muito com a questão normativa, claro, mas eu acho que isso é importante. São duas coisas. Uma é que, na escolha do bloco, o bloco, eu estou falando uma questão acústica, que eu acho que é o que tem de novo, em termos normativos, que acrescenta aqui 575, parte térmica também, mas vou falar do que eu trabalho. A questão do bloco. Não é só apenas você ter uma certificação, ter um laudo, ter uma medição, o RW ou o TL, como queiram chamar, desse bloco. Mas, na verdade, a gente tem que pensar no sistema. Porque quando o som passa de um ambiente para outro, ele não passa apenas pela parede, mas ele vai também pelos anteparos laterais e as lajes de piso e de cobertura. Então, na verdade, a gente estuda um sistema. Parafraseando um pouco Caetano Veloso, o bloco ele pode passar ou não, ainda que ele passe no ensaio. Então, isso é muito importante. E uma outra coisa também, a questão de prática de obra, é que quando você sobe hoje uma alvenaria, principalmente em lajes nervuradas, lajes que a gente chama de cabacinha, muitas vezes o construtor ele não fecha a parte que compreende o pleno. Ele encosta na nervura e deixa aquela abertura ali da cabaça. Isso vai gerar um vazamento de som e não vai atender à norma, né? Ou seja, coisas que são habituais hoje na construção passam a ser vício construtivo na questão do desempenho acústico. Outra coisa que a gente pode mostrar é a questão do furo de vigas para passagem de instalações pelo mesmo problema, criando ali um vazamento. Então, a questão também da colocação dos blocos sem argamassa vertical. Então, tão importante quanto especificar de forma correta a escolha e pensar sempre no sistema e não só no bloco, é a questão da execução, que hoje, infelizmente, tem que se mudar também lá, o profissional lá na ponta que está executando, a forma dele trabalhar. Exatamente. Aí deixando claro, porque surgiu dúvida de várias construtoras, dizendo, não, ele passou no PSQ atendendo a norma de desempenho. Não. O que tem que atender a norma de desempenho é o sistema, não é o bloco. O bloco atender a norma vai ajudar no sistema, mas depende dos outros componentes. Exatamente. E da execução. Uma esquadria pode vir com laudo dizendo que passa, na execução não passar, porque não foi executado de forma correta. Né? Obrigada. Mais alguém? Acho que não, né? E a menina foi embora. Bem, gente, acho que não tem mais ninguém, né? Para a pergunta. Então, eu quero agradecer a todos. Meus contatos estão aqui, o meu e de Bruna. Se não conseguir falar comigo, consegue com Bruna, com certeza. Tá? E aqui o site para consulta. Qualquer dúvida também vocês podem perguntar. Está aqui meu e-mail, ó, meu telefone. Né? E quero agradecer ao CREA pelo convite novamente. Tá? Pode chamar a gente mais vezes, né? Formar novas parcerias. Tá? E boa noite para todos. Obrigada aí. Pessoal, obrigada. Voltem com Deus. Até a próxima terça.